Olá, você que está aqui para saber do imposto que incide sempre quando há uma transferência onerosa de propriedade de bens imóveis. Esse imposto é cobrado pela prefeitura do local onde esse imóvel se encontra e ele é conhecido por sua sigla, ITBI. Esse imposto possui algumas questões bastante controvertidas. E são algumas dessas questões que vamos conversar aqui no decorrer desse vídeo. Vamos lá? Antes de começarmos, se você achou que esse tema é importante, já deixa o seu like para que os algoritmos desta rede social possam distribuí-lo para mais pessoas que, assim como você, possa também se interessar por esse assunto. E se você é novo por aqui, eu faço o convite para se inscrever e me seguir, pois este é o meu canal de comunicação com as famílias e aqui eu só publico conteúdos que venham a proporcionar uma educação e a consciência patrimonial. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Ele incide sempre que há uma transferência de propriedade de bens imóveis por algum ato oneroso. Um ato oneroso é uma ação ou transação que uma das partes envolvidas obtém vantagens ou benefícios em troca da realização desse ato. Mas para isso precisa pagar um preço ou oferecer algo de valor em troca. Em outras palavras, é uma ação que envolve um ônus financeiro ou uma obrigação pecuniária para pelo menos uma das partes. Um exemplo comum de um ato oneroso é a compra e venda de um bem, como um imóvel, que é o que estamos tratando aqui. Quando alguém compra um imóvel, por exemplo, paga um preço determinado ao vendedor em troca da propriedade desse imóvel. Nesse caso, ambas as partes estão obtendo algo de valor, o imóvel e o dinheiro, mas também estão assumindo uma obrigação financeira, pagamento do preço. Isso que acabamos de falar, da transferência da propriedade de um bem imóvel, é o que se chama por fato gerador. Fato gerador de todo imposto é o evento ou a circunstância que, de acordo com a legislação fiscal, faz com que a obrigação de pagamento desse imposto seja acionada. Em outras palavras, é o momento em que a obrigação de pagar o imposto é criada legalmente. Cada imposto tem seu próprio fato gerador específico, definido na legislação tributária. Esse fato gerador pode ser uma atividade, uma transação, pode ser uma posse, uma situação ou qualquer outro evento que seja considerado pela lei como o gatilho para a cobrança do imposto. Por exemplo, o imposto de renda, o IR. O fato gerador é a aquisição de renda ou o ganho de capital ao longo do ano fiscal. No Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o fato gerador ocorre quando há uma circulação de mercadorias ou prestação de serviços, dependendo da legislação estadual. Então, o fato gerador é o ponto de partida para a incidência de um imposto. A partir desse momento, a pessoa ou a empresa que se enquadra nesse evento ou circunstância específica deve cumprir com suas obrigações tributárias, que incluem o pagamento do imposto devido. No ITBI, é a transmissão onerosa a qualquer título de bens imóveis e também de direitos reais sobre eles, exceto os direitos de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. E como que se calcula o ITBI? O ITBI, assim como todo imposto, ele é calculado pelo produto de sua base de cálculo multiplicada por uma alíquota. A alíquota é normalmente o percentual que será aplicada sobre a base de cálculo para que seja conhecido o valor do imposto a ser pago. A base de cálculo é o valor sobre o qual o imposto ou contribuição é calculado. Em outras palavras, é a quantia ou medida financeira que serve como referência para determinar o montante a ser pago em um tributo. A base de cálculo ela é estabelecida por lei e pode variar de acordo com o imposto ou contribuição. Por exemplo, o imposto de renda da pessoa física. A base de cálculo é a renda anual auferida pelo contribuinte, enquanto o imposto de circulação de mercadorias e serviços, a base de cálculo é o valor da operação de circulação de mercadorias ou a prestação de serviço, que geralmente é o valor da venda dos produtos e serviços.
A partir da base de cálculo, é aplicada a alíquota estabelecida pela legislação tributária para calcular o valor total do imposto devido. Portanto, a base de cálculo desempenha um papel fundamental na determinação do valor a ser pago de um tributo e é um elemento central no sistema tributário de um país. E agora é que a gente começa a falar das primeiras controvérsias, qual é a base de cálculo do ITBI? A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E a sua próxima pergunta provavelmente é: o que é valor venal? De acordo com o dicionário online de português, o vocábulo venal está relacionado com a venda ou comercialização de algo mediante pagamento. O valor venal, portanto, nos parece ser o valor de um bem pelo qual ele poderia ser vendido. No dicionário online de significados, valor venal está conceituado como valor estimado de um determinado bem definido pelo poder público. É muito aplicado em relação aos imóveis e é utilizado como base de cálculo para alguns impostos. E o site ainda acrescenta que, por isso, não corresponde ao valor real do bem. Parece que estamos num impasse. Embora as autoridades fiscais atualizem regularmente os valores venais para refletir as mudanças no mercado imobiliário, tentando servir como uma referência imparcial, vamos tratar dessa forma para avaliar o montante devido pelo novo proprietário no imóvel. Em muitos casos gera controvérsia. Para nossa, digamos, sorte, esse tema já foi debatido no Judiciário, chegando ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Nele, o município de São Paulo foi contra o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento que decidiu que a base de cálculo do ITBI deve ser calculada sobre o valor do negócio jurídico realizado, ou seja, o valor da transação, afastando a apuração do valor venal do imóvel para fins de IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. E qual foi a decisão do STJ? A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, conforme determina o nosso Código Tributário Nacional. E o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que o valor venal previsto na legislação, segundo o conceito estabelecido pelo STJ, é o valor da transação declarado pelo contribuinte. Caso, todavia, o município não concorde com ele, deverá instaurar um processo administrativo próprio para determinar novo valor, não podendo estar previamente arbitrado. Então, fique atento. Se você comprou um imóvel nos últimos 5 anos e pagou ITBI sobre o valor venal de referência estabelecido pela prefeitura, e esse valor é maior que o valor da transação, veja se vale a pena abrir um processo de restituição dessa diferença de imposto que foi paga além desse valor devido. E vamos supor que você tenha um irmão ou irmã e que vocês juntos são proprietários de 2 imóveis e cada um tem 50% de cada imóvel. Isso é, vocês são coproprietários desses imóveis. Vocês podem combinar entre vocês que cada um seja integralmente dono de cada imóvel. Ou seja, você é 100% dono de um e seu irmão ou irmã dono de 100% de outro. Como que fica o ITBI nessa situação? Ele vai incidir ou não? Sim, vai incidir o ITBI porque você está fazendo a transferência dos 50% de sua propriedade daquele imóvel para o seu irmão, com a onerosidade desse seu irmão também lhe transferir os 50% de propriedade dele, do outro imóvel, para você. Observe que não tem dinheiro espécie envolvido nessa operação, mas os 50% da propriedade tem seu valor, concorda?
Ah, e se eu transferir apenas meus 50% e não receber nada de volta? Nesse caso, não se tem onerosidade nessa transmissão. Ou seja, você não recebe nada de volta ao transferir a propriedade dos seus 50% ao seu irmão. Você está fazendo, nesse caso, uma doação. E doação é fato gerador para outro imposto. A última controvérsia que eu vou falar aqui, que está mais relacionada ao sistema de proteção patrimonial da família, mas ela não é a última controvérsia do ITBI, e porque não é a minha pretensão esgotar o tema aqui, porque volta e meia temos uma novidade aparecendo. Uma nova situação, um novo entendimento, uma nova tese para ser testada. Antes de começar a explicar essa minha controvérsia, eu preciso explicar para você como que funcionam as decisões dentro de uma empresa. Se você que é empresário, se você já é empresário, presumo que você já saiba do que eu vou falar. Mas se você não é, as decisões da empresa se dão, em regra, por maioria de votos. Isso a gente vê tá toda hora, os 50% mais um. A diferença é que numa empresa, essa maioria não se conta por pessoa, mas o quanto que cada pessoa participa dessa sociedade. Uma empresa é uma sociedade de pessoas que resolvem ser sócias para realizar alguma atividade econômica. De alguma maneira bastante resumida, essa sociedade pode fabricar algum produto, pode revender mercadorias ou prestar serviços. A participação de cada pessoa na sociedade, ela é medida pela quantidade que cada uma delas coloca de dinheiro ou de seus equivalentes. Vamos citar aqui um exemplo. Vamos supor que Zezinho, Luizinho e Huguinho resolveram fazer uma sociedade com seu tio Patinhas. E cada um deles participa dessa empresa com 50 dinheiros. O total de dinheiro que cada um desses sócios participa dessa empresa é chamado de capital social. Essa participação, esse capital social, é dividido em cotas. Cotas de capital. Então, se cada um entrou com 50 dinheiros e sendo o valor unitário dessas cotas o de um dinheiro, cada um terá 50 cotas desse capital. Somando a participação dos quatro, o capital social dessa empresa é de 200 dinheiros. E cada um deles tem 25% de participação. Cada um deles tem 50 cotas. Você pode até pensar que tio Patinhas, por ser multibilionário, tem mais poder do que os seus sobrinhos. Mas não, tio Patinhas não manda nem mais nem menos do que eles, porque tem a mesma participação, possui a mesma quantidade de cotas. E como se toma as decisões dentro dessa empresa? Lembra que eu falei que é parecido com uma votação? As decisões são tomadas por maioria de votos, mas nesse caso, por maioria de cotas. Então, para que alguma decisão seja tomada, é preciso que haja 50% mais uma cota de capital para que ela seja executada. Ou seja, se o tio Patinhas desejar fazer alguma coisa nessa sociedade, ele precisará ter o aceite de pelo menos mais 2 sobrinhos, para que a maior parte dos sócios representados pelo capital social tenha decisão final acerca de algum tema. Para que o tio Patinhas tivesse a liberdade de tomar qualquer decisão pela empresa, sem depender de seus sobrinhos, sendo o nosso capital dividido em 200 cotas, ele precisaria ter, no mínimo, 101 cotas desse capital. Iria sobrar 99 para dividir entre o Guinho, Luizinho e Zezinho, ficando cada um com 33. Sendo o dono de 50% das cotas, mais uma cota desse capital, tio Patinhas poderia tomar a decisão que quisesse, porque só ele tem a maioria do capital social. Pois bem, voltando ao caso do ITBI, uma família de Santa Catarina resolveu fazer uma holding familiar. Ainda era o ano lá de 2010. Eram 6 integrantes dessa família e cada um com seus imóveis para transferir para essa holding. Uns com mais, outros com menos, mas todos eles com valores diferentes. O valor total desses imóveis que foram utilizados para a integralização do capital social dessa holding era de aproximadamente R$ 802 mil. Foram 17 imóveis.
O menor valor integralizado na holding era um imóvel de 15 mil reais e o maior valor era de 100 mil reais. Um dos sócios sozinho, somando todos os imóveis que tinha, somava o valor de quase 360 mil reais. Não é o valor que nos interessa aqui, mas o desenrolar dessa história. Os valores dos imóveis não eram o valor de mercado quando eles montaram essa holding em 2010. São valores de aquisição, quando eles adquiriram esses imóveis, seja por compra e venda, receberam de herança ou por doação, tanto faz. São valores históricos e eles optaram em integralizar os imóveis nessa holding utilizando valores históricos, conforme constava na relação de bens da declaração do imposto de renda deles, para não gerar ganho de capital e não ter que recolher imposto de renda. Para você ter melhor compreensão, ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de alienação de algum bem e seu respectivo valor de aquisição. Por exemplo, vamos supor que você comprou um imóvel por 250 mil reais e hoje ele vale 1 milhão. O ganho de capital dessa operação, uma vez vendido esse imóvel por 1 milhão, é de 750 mil reais, que é essa diferença entre 1 milhão de reais menos os 250 mil quando você comprou. Sobre essa diferença, os 750 mil, segundo a nossa legislação, haveria incidência de imposto de renda, porque saiu um patrimônio que lhe custou 250 mil e entrou na sua conta bancária 1 milhão de reais. Para a gente não fugir muito desse nosso assunto, em um próximo vídeo eu posso explicar melhor como que isso funciona. Mas eles usaram o valor dos bens conforme constavam em suas declarações de imposto de renda para fazer a integralização de capital social. E como cada um tinha um valor total de imóveis diferente dos outros, e para não gerar nenhum desequilíbrio na divisão das cotas do capital social e acabar transferindo mais poder de decisão para um em detrimento de outro, eles resolveram integralizar do valor total do patrimônio que cada um tinha apenas 4 mil reais. Então, ficaram todos os 6 familiares, agora sócios nessa holding, igualmente com 4 mil cotas de capital social. Dessa forma, há mais equilíbrio nas decisões. E é por isso que eu acredito que eles tenham feito dessa forma, que eles tenham feito desse jeito. E aí, dos 802 mil reais de patrimônio total, só foi integralizado o valor total de 24 mil reais, concorda? São 6 sócios contribuindo com 4 mil reais cada um. E a diferença dos 778 mil reais foi transferida para uma conta lá na contabilidade que se chama reserva de capital. Até aqui tudo bem? Nós já estamos chegando aqui na fofoca do que aconteceu. Eu vou colocar aqui agora para você, né, uma tabela para poder exemplificar melhor essa distribuição aqui de capital. Então, aqui está o quadro que demonstra a distribuição do capital social entre os entes, né, entre esses participantes dessa família. Aqui nós temos aqui, ó, os 6 sócios, né, que integralizaram, né, que tem lá os seus bens nesses valores aqui, conforme a sua declaração de imposto de renda. Aqui um total de quase 802 mil reais. Veja aqui, ó, como eu falei, ó, aqui, ó, essa sócia tem quase 360 mil reais de patrimônio. Se ela integralizasse, se essa família integralizasse o valor total desses bens dentro dessa holding, bastaria que essa segunda sócia se juntasse com a quarta sócia, por exemplo, para ter a maioria do capital social e elas duas poderem decidir pelo destino daquela sociedade. Eu acredito que eles resolveram fazer essa distribuição de capital utilizando, né, um valor menor, igual para todo mundo, para poder justamente evitar esse desequilíbrio nas decisões. E aí, o que eles resolveram fazer? Eles distribuíram, né, emitiram
24 mil cotas no valor de R$ 1 cada uma cota, e cada um contribuiu com R$ 4.000. Então, o total do capital social integralizado nessa holding foi de R$ 24.000. E dos 802 mil, então está sobrando o quê? R$ 778.000. Para onde foi esses R$ 778.000? Esse valor foi classificado como reserva de capital. Não entrou no capital social. É o que essa contribuição de R$ 778.000 é o que excedeu o capital social. E assim, sempre quando isso acontece, esse valor de excesso ele é classificado como reserva de capital. A Constituição Federal, que é a lei maior, né, do Brasil, que define as regras gerais e direciona o entendimento de todas as leis, decretos, resoluções aqui do país, estabelece que, quando uma pessoa física transfere para uma pessoa jurídica propriedade de bens imóveis em realização de capital, essa troca de propriedade desses imóveis não está sujeita ao ITBI. Essa operação de transferência de propriedade de bens imóveis, quando ocorre por integralização de capital, está imune, que é o termo que está lá, que é imune ao imposto de transmissão de bens imóveis. Só que, para a pessoa ganhar esse benefício, é preciso abrir um processo administrativo na prefeitura da cidade, de onde o imóvel se encontra, e pedir uma certidão de não incidência. Aberto o processo, a prefeitura vai analisar as informações. Estando tudo certo, ela emite um documento para levar lá no RGI para que o cartório possa fazer essa transferência de propriedade sem pagamento de imposto. E quando a prefeitura foi analisar o pedido de não incidência dessa família, eles observaram que dos 802 mil de patrimônio, apenas 24 mil estavam integralizados. Desse modo, portanto, o fiscal do ITBI exigiu o pagamento do imposto da diferença que não foi integralizada, que estava lá nas reservas de capital dos R$ 778.000. Obviamente, a família não concordou. Abriu um processo na justiça para contestar a prefeitura. A cada sentença, a parte perdedora recorria e o tempo foi passando até esse assunto chegar lá no STF. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é o que dá a palavra final em toda disputa que tem no judiciário, desde que é envolvida alguma questão constitucional. E é o STF que dá o entendimento de como as leis devem ser interpretadas segundo a Constituição do país. E o STF deu razão à prefeitura. No julgamento do tema 796, ficou resolvido que a imunidade em relação ao ITBI previsto na Constituição não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital social, incidirá a tributação do ITBI. Esse valor do excesso, do limite do capital social, o valor que superar o do capital social é a reserva de capital, que no caso da controvérsia aqui, são os R$ 778.000. O excesso referido no tema 796 diz respeito ao valor de aquisição dos bens imóveis, constante na declaração de bens da pessoa, na sua declaração do imposto de renda, né, da pessoa física. E em todos os pontos do processo consultados, que aborda esse excesso, traz referência aos valores totais de aquisição daqueles imóveis. E agora, o âmago da treta, o que ocorre no mundo real brasileiro é que algumas prefeituras, especialmente as dos grandes centros,
vem considerando esse excesso comparando a sua própria avaliação patrimonial, que compõe a base de cálculo mínima de incidência do imposto. O que eu quero dizer é que as prefeituras vão comparar o valor integralizado dos imóveis ao capital social das empresas, declarado em seus contratos sociais. O valor venal ou de mercado avaliado pela prefeitura, certamente já cadastrado no banco de dados do imposto, ignorando desse modo a decisão do STJ que comentamos antes. Desse modo, a não ser que o imóvel seja integralizado pela respectiva quantia, sempre haverá incidência do imposto de transmissão sobre o valor excedido. E sendo o imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica por ela, haverá a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, as famílias que montam suas holdings familiares, quando têm imóveis envolvidos, ficaram condicionadas a escolher entre serem tributadas por essa diferença de TBI ou pelo imposto de renda sobre o ganho de capital. Para todo caso, é necessário fazer conta para saber qual é o caminho mais vantajoso. No geral, a alíquota do ITBI é de 2%, 3%. Mas a atualização do valor do imóvel para essa operação de integralizar numa empresa, é possível haver algum benefício fiscal que possa até anular a tributação do IR. E agora? Agora, a gente precisa descobrir de que forma seria possível equiparar o valor dos imóveis integralizados em capital social para que não fique sujeito à incidência do ITBI ao mesmo tempo não produza fato gerador para a cobrança do imposto de renda sobre um ganho de capital, obviamente, sem cometer sonegação para nenhum dos lados. Mas saiba você que existe um estudo elaborado pelo Time Hold Brasil que elaborou um método seguindo a legislação das sociedades anônimas, a legislação do imposto de renda das empresas e a do imposto de renda das pessoas físicas e as normas internacionais de contabilidade que são adotadas no Brasil para evitar que ocorra o fato gerador do imposto de renda sem gerar a cobrança da diferença do ITBI. É o método que tem como alicerce a norma de contabilidade que trata da avaliação a valor justo, conhecido também por AVJ. Eu vou explicar para você como funciona, mas para você ter uma compreensão do quanto que essas peças encaixam. Obviamente, a minha expectativa não é que você passe a ser um especialista nesse assunto só com esse meu vídeo, mas espero que você tenha uma maior clareza do raciocínio para quando você for conversar com alguém, ter melhor entendimento, já ter uma base para poder, inclusive, fazer perguntas. A avaliação a valor justo é uma mensuração baseada em mercado, no qual seu objetivo é estimar um preço em que um bem poderia ser vendido em uma transação sob condições de seu mercado principal ou mais vantajoso. Nessa estimativa, devem ser levadas em consideração suas características específicas em sua avaliação, que podem ter seus efeitos diferentes entre os participantes do mercado. Por exemplo, a localização, as características físicas, restrições legais, que para uns podem representar mais valor do que para outros. Esse imóvel, quando entra na empresa, ele não é classificado como imobilizado. Ele deve ser classificado como propriedade para investimento. Existe outra norma contábil que trata desse assunto. Considera-se como propriedade para investimento, também conhecida pela sigla PPI, aquela propriedade que é mantida por seu proprietário ou arrendatário para valorização do capital ou para auferir receitas de aluguel. Elas devem ser reconhecidas inicialmente pelo custo. Após esse reconhecimento inicial, a entidade deve escolher uma política contábil, e uma delas é o método do valor justo que falamos há pouco. O ganho proveniente dessa avaliação
deve ser reconhecida no resultado do período em que ele ou ela ocorre. O ganho reconhecido no resultado enseja a apuração do imposto de renda, mas nesse caso, não da pessoa física, mas da jurídica. Só que não adiantaria evitarmos o aumento da carga tributária na pessoa física e transferir esse ônus para a empresa. Considerando que estamos tratando de uma empresa que seja optante pelo regime tributário do lucro presumido, o ganho decorrente de avaliação de bens com base a valor justo não vai integrar a base de cálculo do imposto de renda e nem da contribuição social. O regime tributário de uma empresa é a forma como ela vai tributar o imposto de renda dela. Pense você que, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode fazer pelo modelo completo, considerando todas as despesas dedutíveis para ter maior valor de restituição ou menor valor de imposto a pagar, ou fazer pelo modelo simplificado, modelo que a Receita Federal já presume que suas despesas dedutíveis são equivalentes a 20% dos rendimentos tributáveis até determinado limite. Para as empresas, funciona de forma bastante semelhante. A empresa escolhe fazer sua tributação de imposto de renda pelo lucro real, é como se fosse a pessoa física fazendo a sua declaração pelo modelo completo. A partir de todos os rendimentos, desconta-se todas as despesas que são dedutíveis para se chegar ao valor de imposto a recolher. No lucro presumido, que é o caso das holdings familiares que eu constituo, até o momento, todas as holdings que eu faço, a lei já determinou uma presunção de lucro com base nas receitas que a empresa possui. Se você considerar que toda receita de uma empresa representa um ganho, a própria legislação do imposto diz que esse ganho proveniente de AVJ não será considerado como receita da empresa e, portanto, não terá incidência do imposto de renda. E se você tem um conhecimento mais aprofundado, também não vai haver a incidência de PIS e COFINS, porque a base de cálculo dessas contribuições é o faturamento da empresa. E o faturamento está definido como o produto da venda de bens, preço da prestação de serviços, resultados oferidos nas operações de conta alheia ou outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da empresa que não se enquadram nos itens anteriores. E observe que o resultado apurado na AVJ não cabe em nenhuma dessas hipóteses de incidência. Voltando aqui ao tema, tendo em vista que o resultado do período, apesar de lucro, não representa uma efetiva disponibilidade econômica para os sócios. O próximo ato é a sua distribuição como finalidade de aumento de capital. Mais uma vez, a legislação traz que a distribuição de lucros é isenta do imposto de renda. E a legislação ainda ressalta essa isenção quando é o caso de aumento de capital a partir da incorporação de lucro. Caminho agora para o final, reforçando que o papel do tributarista, que atua com planejamento tributário, é esse: evitar que o fato gerador venha a ocorrer segundo as regras próprias tributárias colocadas na mesa pelo Estado, sem incorrer em fraudes ou simulações. Eu, como consultor tributário, atuo em favor das empresas e famílias, objetivando a redução de sua carga tributária, buscando nas próprias normas e regulamentos as saídas para se evitar o fato gerador desses impostos, afastando a alternativa de enfrentar demorados processos judiciais lá na Justiça. A base da solução encontrada para ajudar as famílias a evitarem a cobrança do ITBI está nas normas da contabilidade. Essas normas são aprovadas por um comitê de pronunciamentos contábeis. Além da participação dos representantes de 7 entidades que compõem esse comitê, são sempre convidados a participar representantes de órgãos da administração tributária,
como a Receita Federal do Brasil, as agências reguladores, as agências reguladoras, associações ou institutos profissionais, entre outras entidades. A produção de normas que passa por um processo de audiência pública deve, as minutas dos documentos técnicos, ser submetidas à consulta dessas entidades. Portanto, passa pelo crivo da Receita Federal. A solução da AVJ, que é a avaliação a valor justo, tem sido aceita pelos municípios quando é seguido um método específico de integralização, avaliação e aumento de capital, de forma a não gerar o ônus do imposto de renda sobre o ganho de capital, o que pioraria a situação do contribuinte. Com o resultado positivo da VJ, a família consegue aumentar o capital da empresa por meio da distribuição de dividendos e também anular a incidência do ITBI. Se ficou alguma dúvida ou se você gostaria de compartilhar alguma informação ou experiência sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo sobre os casos controvertidos aqui do ITBI, deixe aqui também o seu like. Se não for inscrito, fica o convite para se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. E aqui, então, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por ouvir aqui, assistir esse meu conteúdo e até ao próximo vídeo.